Então, a pergunta que eu começo fazendo para nessa masterclass o que que é o kick drum, né? E eu quero trazer alguns fundamentos teóricos dele para para gente se embasar, porque a prática sem teoria, ela não fica completa, assim como a teoria sem a prática também não se, elas são um complemento uma da outra, né? Então, ah, vamos começar com essa pergunta, assim, o que que é um kick drum, né? Basicamente, se a gente pegar a história do kick drum, ah, eu tenho aqui um pequeno resumo que eu preparei para essa aula, que o kick drum, ele surgiu basicamente em todo o movimento do hip hop e do house e do techno music, né, nos anos 80, assim. O kick digital, né, que é o que a gente está falando. Porque a gente pegar o kick, as primeiras baterias, simulações de baterias eletrônicas, assim, a gente teria já na década de 30 as primeiras baterias eletrônicas. Mas eu tô falando do kick mais próximo do que como a gente conhece hoje em dia, né? Que é basicamente esse kick digital, eletrônico que a gente tem aqui. Então o kick ele começou basicamente nesse movimento do hip hop, né? Do drum and bass, do house music, do disco, né? E basicamente o primeiro kick que a gente pode dizer que é o mais próximo do que a gente conhece é o da Holland 808, né? Que foi lançado em 1982, o Holland TR 808. Ele foi vamos dizer assim, o primeiro kick mais próximo do que hoje a gente conhece por kick, né? Mas em 1983 a gente teve então uma evolução desse 808 que é o 909, né? Esse kick, basicamente, ele tem muito mais definição, vamos dizer assim. Ele tinha, mesmo que ainda fosse analógico, ele tem uma definição um pouco mais parecida do que a gente conhece hoje. Ele tem mais distorção e um pouco mais de punch, assim, vamos dizer, né? Então, o 909 ele ficou marcado como essa primeira definição de um kick, vamos dizer assim, da qualidade com distorção e com uma camada de frequências mais baixas, mais definidas, assim, vamos dizer, né? E ele se usou muito nessa época do techno e do house, né? Se a gente pegar o início desse movimento. Então, basicamente, a diferença do 808 para o 909 é que eles tinham. O 909 foi um pouco mais definido, com um pouco mais de mix e mais corpo, assim, vamos dizer, né? O que então, para ele se tornar desse analógico que saíram do 808 até o 909, surgiu basicamente a partir das primeiras gravações desses kicks para gravadores com uma taxa de amostragem um pouco melhor, assim, né, com maior definição. E a partir daí ele foi evoluindo até chegar ao que a gente conhece hoje, que é um kick drum, né, que ele é muito mais desenvolvido. A gente tem instrumentos digitais que conseguem reproduzir ele fielmente, assim, né? Às vezes tu não precisa por gosto, assim, ou se tu quer ter um analógico, também é válido, mas hoje em dia tu tem instrumentos que são muito, vamos dizer assim, reproduzem fielmente esses kicks hoje em dia, né? Tu tem uma tecnologia muito mais avançada. E outra pergunta que a gente pode se fazer, além da história dele, qual é a importância, né, do kick drum para música, né? E vamos entrar aqui para música eletrônica, o psytrance, o progressivo, né? E por que não no sonzeno? Se a gente parar para analisar, é, a gente sabe então que o, o ritmo da música, né, é medida por pulsação. Ou seja, a gente consegue entender o ritmo e e acompanhar de uma forma mais que o nosso cérebro consiga entender um padrão ritmo a partir dessas pulsações, né, que a gente consegue sentir quando um kick é tocado. Por isso que a métrica da música eletrônica em geral, todo mundo conhece isso, é a 4x4, ou seja, são quatro tempos, quatro pulsações em um bar, né? Então,
A função aqui que eu queria trazer, chamar a atenção por que ela é tão importante, por que esse fundamento é tão importante, porque é ele que basicamente vai nos mostrar o tempo e a métrica que está sendo tocada a música, e mais ainda, é ele que vai dar a marcação do ritmo da música, né? Falando com relação às frequências, é o kick. Além disso, é o kick que vai ter uma importância fundamental nas frequências baixas da tua música, né? Porque é ele que vai sustentar o grave junto com o bass durante toda a tua música. Então, a importância rítmica, né? De marcar o tempo e, e a métrica da nossa música, e uma função de frequência, né? De sustentação das frequências graves durante toda a nossa música. Aqui eu trouxe 3 componentes centrais teóricos do kick que eles precisam ter em qualquer tipo de kick, né? Eu deixei na descrição do vídeo aqui um pequeno artigo que foi da onde eu tirei algumas questões sobre história e tudo mais do kick, mas ele chamava atenção para 3 componentes fundamentais de qualquer kick drum, né? O primeiro, que é basicamente o ataque aqui, como vocês podem ver em primeiro plano aqui. O ataque ele tem a função percussiva do kick, né? Como eu falei, o kick é ele que marca o tempo, né, da nossa música, né? Ele que faz a pulsação da música. O ataque tem essa função percussiva, né? Ele tem geralmente um timbre mais agudo, essa parte do kick, o ataque, e uma função de marcar literalmente o tempo, né? Ou seja, se a gente está vendo os 4 tempos, é ele que a gente vai ouvir primeiro. Uma questão de milissegundos, é claro, né? Então, por isso que é importante a gente ter um ataque, às vezes, bem definido, com um agudo, vamos dizer assim, alguma coisa aparecendo, porque ele tem a função percussiva, vamos dizer assim, do kick, né? A segunda função que eu trouxe aqui é o body, né? Que seria basicamente o corpo do kick. Nessa faixa que a gente está observando ali, dá para ver que é onde concentra todas as frequências graves da música. Ou seja, o ataque tem a primeira função que eu falei, de marcação do tempo, e a segunda função, que é o corpo, o body, que é basicamente a segunda função que eu falei, né? Que é a sustentação das frequências graves da música. E por último aqui, que é basicamente a cauda do kick, né? Tem uma função, basicamente, que é vamos dizer assim, nos kicks mais analógicos, a gente encontrava uma cauda longa, né? Com decay alto, que mostrava uma característica de um determinado som, né? Se vocês forem pegar os discos ou o próprio drum bass, ele tem sempre tem uma cauda muito maior, né? Mas no kick em geral aqui, do psytrance, do progressivo, a gente traz sempre uma cauda curta, né? Um decay que ele basicamente pare onde o bass começa, para não ter uma interferência de fase ou uma sobreposição de frequências entre um e outro, né? Então por isso que a cauda é importante para ter basicamente uma definição maior a partir do teu bass, ele vai ajudar teu bass a ter uma definição maior, e também com uma questão de, vamos dizer assim, de identidade do teu próprio kick, né? Então, mais um aqui, eu trouxe agora esses últimos 2 slides aqui, são com relação a questões mais abstratas, assim, né? Uma é uma questão mais prática e mais uma questão mais abstrata. A primeira é com relação ao uso de sample no kick drum, né? Tem muitos produtores que basicamente criaram um tabu, que é basicamente só que tu deve criar o teu próprio kick sempre, né? Vendo por um lado de questão de originalidade, sim. Talvez seria bom sempre tu criar o teu próprio kick, se tu quer criar uma identidade na tua música. No entanto, o uso de um sample no kick, ele é totalmente plausível, ele não tem problema algum de tu querer usar um sample no lugar da tua própria síntese. Primeiro, porque o kick, às vezes ele foi feito por alguém que estava numa sala completamente desenvolvida para isso. Foi feito por um engenheiro de áudio que tem muito mais precisão e às vezes um conhecimento muito mais avançado que eu. E segundo, que basicamente os samples foram feitos para usar
não foram feitos para só guardar numa biblioteca. Então, essa questão de usar o sample no kick drum eu acho totalmente plausível e já aviso que eu usei muitas vezes nas minhas músicas aqui, alguns samples, e eles sempre soaram muito bem e me ajudaram sempre. Às vezes eu gosto de criar meus kicks, às vezes eu não gosto de criar, e aí utilizo alguns samples que às vezes funcionam muito melhor até do que a síntese. Outro aspecto que eu queria trazer também, de importante aqui, é com relação a... Já que a gente está falando da metodologia dessa masterclass, é que eu não tenho formação de engenheiro de áudio, não tenho qualquer tipo de formação em academia e algum curso de engenharia de áudio. Não sou um engenheiro de áudio e, por outro lado, sou somente um mero artista aqui da Xenon Records que estou trazendo a forma com que eu sintetizo meu kick, né? Então, eu acho que o que eu queria trazer é basicamente isso, é que, com relação a que aqui a gente vai aprender como eu crio os meus kicks, né? Como eu faço eles. E e tá longe de ser uma aula de engenharia de áudio para a criação de um kick perfeito, né? Então eu gostaria já de fazer esse adendo aqui também. E por fim, então, o último slide que eu queria trazer aqui é com relação ao conceito. O conceito na tua música, o conceito da tua música e a importância do kick para a estética sonora, né? Eu acho que isso é um fundamento muito importante, assim, porque o conceito, ele basicamente se dá com relação a uma pré-produção, né? É tu encontrar e também ver a mensagem que tu quer passar durante tua música. E ela também, na composição, a busca por um conceito facilita muito, porque a partir do estudo do teu conceito, tu vai entender a estética sonora que tu quer incorporar na tua música, né? E daí entra a primeira função do kick também, né? Uma função de que às vezes eu quero fazer um kick com um punch muito forte, assim, vamos dizer, porque minha música é um psytrance clássico, assim. Ou minha música é um Xenonesque mais voltado pro minimal, então não teria por que eu ter um kick muito com punch, porque a estética sonora desse tipo de música é um pouco mais diferente, ela exige um kick mais soft, assim, vamos dizer, né? Então, por exemplo, vamos pensar que tu tivesse um conceito que tu tá buscando criar um Xenon de uma forma mais, vamos dizer assim, mais deep, que existe muito na gravadora. Esse conceito, se tu tá buscando uma estética sonora mais deep, assim, uma coisa mais internalizada, vamos dizer que o teu kick não precisa ser tão forte assim, não precisa ter um punch muito high, porque ele é totalmente ao contrário, ele é muito mais, ele é um kick aberto, né? Para tu ter uma estética mais deep do teu kick, seria um kick mais soft, alguma coisa com não tanto ataque, mas talvez por que não com o corpo dele mais low, né? Uma nota mais baixa, assim. Pensar o conceito da tua música também é um exercício importante para te pensar que tipo de kick tu quer, né? Então é importante que sempre quando tu vá sentar para produzir uma música, tu pense que tipo de estética sonora tu quer construir e como o kick pode te ajudar a construir essa estética sonora. Então, na próxima aula já a gente vai entrar com relação ao kick, a gente vai ir direto para o Ableton e vamos ver que tipos de software a gente usa, o tempo de produção, a escolha das notas e assim sucessivamente. Até a próxima aula, então.